O Laboratório de Psicologia Histórico-Cultural é vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá e tem como objetivo aprofundar discussões e estudos no interior da psicologia histórico-cultural, em especial de seus clássicos. Sendo assim, o laboratório busca reunir e consolidar atividades de ensino, pesquisa e extensão que se preocupam com o desenvolvimento da abordagem. O grupo de estudos desenvolvidos pelo LAPSIC conta com alunos da graduação e pós-graduação com acompanhamento de professores da UEM, como a Silvana Calvo-Tuleski, a Adriana Franco e o Fernando Mendonça. Dentre as atividades desenvolvidas pelo laboratório, o projeto Entrevistas com os Clássicos da Psicologia Histórico-Cultural nasceu com o objetivo de retomar e reconstruir a história e trajetória do desenvolvimento da psicologia histórico-cultural, enquanto ciência e prática profissional. Diante disso, buscamos dialogar por meio de questões gerais com autores clássicos para registrar suas importantes e ricas contribuições que impactam nas discussões e análises atuais acerca da realidade concreta. Na segunda entrevista, contamos com Sueli Terezinha. Ela possui graduação em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, em 1978, mestrado em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, em 1987, e doutorado em Psicologia Social também pela PUC São Paulo, em 1994. Atualmente é professora aposentada, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Também é coordenadora do Grupo de Pesquisa Psicologia Histórico-Cultural e Saúde Coletiva, na Unesp Botucatu. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em construção da subjetividade humana, atuando principalmente nos seguintes temas: saúde mental, abordagem sociohistórica, psicologia social, processo grupal e atenção primária. Dando início, então, à entrevista, Sueli, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional e seu primeiro contato com a psicologia histórico-cultural. Bom dia, né, a vocês e a todos e todas. Queria agradecer inicialmente, né, o convite, é um grande prazer estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês, relembrando um pouco, né, desse caminho todo, né, que a gente vai construindo, né, no decorrer da vida, e que vai, na verdade, enfim, tomando parte aí das diferentes portas que vão se abrindo e práticas, né, que vão acontecendo no decorrer da vida. Enfim, né, acho que precisaria pensar assim, eu fiz o curso de graduação em Londrina, como já foi dito, né, na apresentação, me formei em 78, vou começar pela graduação, porque embora eu não tenha tido contato, né, com a psicologia histórico-cultural neste momento, a psicologia era uma outra psicologia, gente, né, na década de 70, né, havia grandes dificuldades de acesso a diferentes abordagens, então era realmente muito diferente. O modelo, né, o modelo da UEL na época era o modelo da USP, né, na verdade seguia, né, muitos cursos de psicologia seguiam, né, o modelo da USP, então era fundamentalmente baseado em psicologia experimental, behaviorismo. Eu poderia dizer que mais de 90% do meu curso foi pautado, né, neste conteúdo. Então, a gente tinha muito pouco de outra abordagem. Psicanálise, eu tive lá uma professora substituta de psicologia social que nos apresentou a psicanálise, né? Psicologia humanista, rogeriana, também uma professora. Então, assim, era isso, né, que se tinha, né? Mas, apesar disso, né, não posso dizer que foi de todo ruim, porque a gente tinha um grupo de professores muito interessantes, né, que apoiavam as lutas, né. Os behavioristas estavam com a gente com o movimento estudantil. Então, assim, era uma articulação interessante nesse sentido, né.
E durante o curso, na verdade, eu tive essa oportunidade, né? Na verdade, não foi tanto pelo conteúdo do curso que eu cheguei a uma perspectiva mais crítica, mas foi via movimento estudantil. Antes de entrar na faculdade, eu tinha uma vinculação muito grande a grupos ligados à teologia da libertação. No segundo ano da psicologia, eu rompi totalmente, né, com o materialismo, né, não histórico dialético ainda, né, mas o materialismo entrou em conflito aí, né, com tudo que eu estava vendo anteriormente. E isso acabou me levando ao movimento estudantil. E aí, no movimento estudantil, eu tive condição de ter um contato realmente mais interessante, no sentido de uma análise crítica da realidade, os movimentos que estavam acontecendo na época, contra a carestia, por eleições diretas. Então, assim, o movimento Poeira é um grupo histórico do movimento estudantil na UEL, formado por vários grupos de esquerda, né, que posteriormente, na época eram grupos clandestinos, né, posteriormente vinculados a PCB, PCdoB, enfim, né, PT depois, né, no futuro. Então, foi por aí que eu comecei a olhar um pouco a realidade de um outro jeito e a buscar, então, a partir... Por que é importante, né, essa passagem pelo movimento estudantil? Porque foi ele que me fez buscar um outro tipo de pós-graduação, por exemplo, tá? Essa articulação, né, de um materialismo mais tradicional, nem sei se pode chamar de tradicional, mas enfim, materialismo que não seja dialético, histórico e dialético, né? E essa articulação com uma análise crítica da realidade, onde a gente teve contato, as primeiras leituras de discussões de Paulo Freire aconteceram com o movimento, com o grupo do movimento estudantil, né? Então, era um grupo que, enfim, além de tudo, estudava, discutia, né? Realizava vários eventos e tal. Então, eu fui criando mesmo a ideia, durante o decorrer do curso, né, de que eu queria fazer uma pós-graduação e queria ser docente. Tá? Por incrível que pareça, na década de 70 eu fiz iniciação científica, uma coisa assim, que era muito rara naquela época, raro, né? Naquela época e tal. E aí, eu, assim, pensando um pouco sobre isso, esses tempos agora, de onde veio, né, buscar a PUC São Paulo, né, para fazer a pós-graduação? E eu cheguei na Yara. Vocês não devem conhecer, mas talvez a Silvana conheça a Yara Bulgakov. Era uma colega do curso da UEL, né, de uma turma anterior à minha. Eu sou da terceira turma de psicologia da UEL. A Yara era da segunda turma. E a Yara já estava fazendo mestrado na PUC São Paulo. E me lembrei, assim, ela falou assim, olha, na PUC, a psicologia social na PUC São Paulo está passando por uma grande mudança, tá? Que vale a pena, bem interessante, tal. E isso acabou, eu tive também, por conta de eventos, né, o nosso diretório realizou 3 encontros enquanto eu estava no curso, né, não sei depois, 3 encontros de psicologia, e nesses encontros um deles nós chamamos alguns professores da pós de psicologia social, a professora Maria do Carmo e a professora Silvia. A Silvia acabou nem indo por problemas de saúde, mas, enfim, mas o contato aconteceu e a partir daí, então, foi se formando essa ideia. Enfim, para dizer assim, como é que eu cheguei, né, na psicologia social da PUC, né, que estava passando por esse processo todo de mudança, né? Que mudança era essa, né? Eles estavam mudando grade curricular, inserindo disciplinas que fizessem leitura crítica da sociedade, da realidade brasileira,
leitura crítica da própria psicologia social, da própria produção da psicologia social, e buscando, eu cheguei no início de 79 no mestrado, e eu lembro, assim, que havia uma busca por materiais, tá, críticos, produções críticas, então era, né, eu lembro de ter lido textos de autores franceses, enfim, que buscavam uma crítica. Por conta de todo o movimento, eu não sei se vocês conhecem um pouco a história, essa parte da história, né? Eu fico com medo de me alongar muito, né? Mas havia um grupo, né, na América Latina tinha um grupo, né, de professores, né, ligados a vários países latino-americanos, né? El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Brasil, principalmente, né? Então, a Silvia Lane, né, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado, ela participava deste grupo. Então, era um grupo que se reunia de tempos em tempos no Congresso da Sociedade Interamericana de Psicologia. Tá? Então, este grupo começou a discutir a necessidade de uma mudança na psicologia social, né, da psicologia social latino-americana, ter, né, passar, romper com uma visão positivista, que era, ainda é, acho, majoritária, né, tá? Para uma visão crítica da sociedade e para uma perspectiva de transformação social. Então, essa discussão toda vai, na verdade, trazendo desdobramentos, né, no processo de formação, onde esse grupo se encontra. E no caso da Silvia, era Programa de Pós-Graduação de Psicologia Social da PUC. Então, essa mudança curricular, ela vai acontecer, essa busca por produções mais críticas, mais vinculadas a uma perspectiva, né, mais próxima possível, né, na época, de uma visão marxista, materialista, né, dialética, então, vai acontecer nesse processo. Tá? E quando eu chego na pós-graduação, em 79, é esse movimento que está acontecendo. Já vinha acontecendo em 78, em 79. E eu não tenho certeza, porque eu não me lembro com certeza, mas acho que o contato que esse grupo, e a Silvia em particular, teve com os cubanos é que ajudou a entrar em contato com os soviéticos. Tá? Porque lá eles já tinham uma leitura, falavam um pouco já do Leontiev, Vygotsky, Leontiev e tal. Então, no fim de 79, em 79 vai ser publicada uma obra do Luria, que é o português, né, no Brasil, que é o curso de Psicologia Geral. Tá? Então, os vários volumes, né, vão ser publicados, e aí, então, a partir desse momento, nós começamos a entrar em contato com a produção dos soviéticos dentro do programa. Eu não sei, deve, na educação, na semiótica, em outras, né, em outras áreas, também devia estar acontecendo esse processo, tá? Eu imagino que, né, mas eu não sei dizer. Imagino que sim, tá? Eu acho que não é uma coisa específica da psicologia social. Era um momento muito efervescente, politicamente muito efervescente, né? A gente estava na ditadura militar ainda, então havia um movimento crítico muito forte, né? Uma perspectiva mesmo de mudança, né? Havia um desejo de mudança, né? Em geral, não só na ciência, né? No processo de constituição da ciência, né? A conjuntura era, assim, intensa, né? Era muito
muito forte, havia um movimento claramente, né, contrário à ditadura, muito forte, né, e isso na pós-graduação era evidente, então, assim, havia uma posição muito clara mesmo, né, e, e, e aí a busca mesmo de romper mesmo, né, com tudo aquilo que representasse qualquer ideia, né, conservadora, que representasse qualquer ideia que pudesse, de algum modo, potencializar algum ganho, né, para o que estava acontecendo no país naquele momento. Então, foi assim que na verdade, a gente foi chegando a ter contato com a psicologia histórico-cultural, ok? Então, foi inicialmente com Lúria, o volume 1, principalmente um capítulo, nós estudamos, discutimos no grupo de pesquisa, coordenado pela Silvia, um capítulo sobre atividade consciente, do Lúria, que eu gosto dele até hoje, é um capítulo que eu acho que ele sintetiza bem algumas questões, porque uma parte importante do grupo de pesquisa da Silvia, naquele momento, estudava o desenvolvimento da consciência. Tá? Então, a categoria central de pesquisa e análise, naquele momento, era o desenvolvimento da consciência. E em seguida, logo em seguida, eu acho que início de 80, a gente teve contato com o desenvolvimento do psiquismo do Leontiev. E também fomos estudar o desenvolvimento histórico da consciência e tal. Então, assim, a gente não havia um nome específico, tá, para essa psicologia. Acho que é importante que se diga isso. Nesse momento, na PUC, não se chamava psicologia sócio-histórica, não se chamava psicologia histórico-cultural, nada disso. Era psicologia dos soviéticos, tá? Então, era psicologia subsidiada pelo marxismo, né, produzida na União Soviética. E aí é isso, começamos a estudar. Então, começamos a estudar consciência via Lúria, via Leontiev, e aí, um pouco mais para frente, acho que em 82, final de 82 para 83, a Silvia começa a trazer materiais do Vygotsky, tá? Para o grupo, mas ainda era difícil para a gente, né? Ler, porque era em outra, né? Outra língua, enfim. E aí, em 84, é publicado Formação Social da Mente. Então, assim, com a publicação da Formação Social, com todos os problemas, né, de tradução que tem, mas era o que se tinha, não é, na época. A gente não tinha acesso, né, assim, demorou bastante, né, para a gente ter contato, assim, por exemplo, o primeiro volume das obras escolhidas, né, foi a Silvia que trouxe também para o grupo, mas isso já foi mais para frente, né. Ela demorou mesmo para ser publicada, né? Então, assim, a gente está falando de um momento que a gente não tinha, né, as publicações ainda, né? Então, não tinha nem as obras escolhidas ainda não tinham sido publicadas em espanhol, não se tinha ainda internet, né? Não se tinha, enfim, era outro esquema. A gente tinha que, é isso, era quem tinha contato com alguma obra trazia. Então, assim, enfim, não sei, eu fico me alongando aqui, mas é isso, na verdade, o contato, acho que foi esse, e a Lúria, Leontiev, e aí, posteriormente, Vygotsky, que foi chegando, e aí foi dominando, na verdade, né, mais do que, daí ficou muito mais Leontiev e Vygotsky, né, do que o Lúria, uma pena, porque Lúria tem coisas muito interessantes, né, que a gente poderia ter explorado, tal, na época, que, enfim, mas não era o foco, né, do grupo de pesquisa na época. Acho que é isso, acho que eu
acho que juntou, né? Quando eu fiquei pensando um pouco sobre isso, eu falei, gente, são muitas coisas que se articularam para chegar e para eu pensar que fazia sentido trabalhar com a psicologia histórico-cultural, né? Então, acho que tem um pouco essa história inicial da graduação, ligada ao movimento estudantil. Eu venho para São Paulo fazer o mestrado, vou trabalhar na periferia de São Paulo. Eu trabalhei numa entidade, hoje chamaria ONG, na época a gente nem chamava de ONG, Ação Comunitária do Brasil. E o trabalho era na periferia de São Paulo, né? Então, ir para as favelas, para os bairros mais distantes, mais pobres. Isso ajudou muito também, né, a compreensão da realidade, embora eu já tivesse também contato, né, com uma realidade mais classe trabalhadora, mas, enfim, antes até da faculdade, mas isso acho que é mais escancarado, né, porque São Paulo é uma Londrina, né, é uma situação mais, te coloca mesmo cara a cara mesmo, com as contradições as mais absurdas, né, de desigualdade, de exploração, né? Isso acho que ajudou também, né? E ao mesmo tempo, né? Então, pós-graduação, com esse caráter crítico, né? Essa discussão, trabalho, subemprego que eu falo, porque era uma miséria que se ganhava, né? Mas enfim, era o meu trabalho. E também, aos poucos, eu fui me inserindo na militância política também. Então, acho que tudo isso, né, é o que articulou para que eu realmente ficasse nessa perspectiva e me mantenha nela até hoje, né? Acho que em síntese, assim, tem muita coisa aí no meio do caminho, mas enfim, acho que em síntese é isso, né? Eu acho que depois, profissionalmente, em termos de trajetória, né, o que aconteceu depois desse subemprego, né, inicial? Eu fui para a Universidade Federal de Uberlândia, em 80, meados de 80. Fiquei 3 anos vinculada à Universidade Federal de Uberlândia. E lá, assim, no trabalho, enquanto docente, pesquisadora, tal, demorou um pouco mais para ir articulando com esse conteúdo, né? Uberlândia foi uma experiência um pouco drástica, né? Porque até hoje, né, muito conservadora, a universidade também muito conservadora, então ela impedia mesmo, né? Ela colocava obstáculos para qualquer tipo de tentativa de avanço no conteúdo mais crítico. Tá? Obstáculo que chegou à demissão de 8 docentes, né? Enfim, não vou contar essa história porque é outra história. Mas enfim, só para vocês verem o cenário, como era difícil a gente introduzir um conteúdo, né, mais crítico, a gente tentava. Tá? A gente fazia isso, porque nós tínhamos vários professores vinculados à PUC nesse momento, né, que é o momento que eu estou contando, né, 80, 81, 82, né, tinha mais 2 colegas ligados à psicologia social e tinha um colega da educação também, que também tinha uma perspectiva, que tinha sido meu professor na UEL, um behaviorista crítico. Muito bacana, Zé de Baus. Enfim, então, na UFO foi bastante difícil,
Depois da UFO, da demissão da UFO, então, eu fui para a PUC de São Paulo como professora substituta, fiquei 5 anos como professora substituta na PUC de São Paulo, na educação. Então, eu fui professora dos alunos da pedagogia e da licenciatura. Na PUC já foi possível, na educação, começar a introduzir na psicologia do desenvolvimento, na psicologia da educação de um modo geral, introduzir Vygotsky. Tá? Eu me lembro de já ter utilizado alguns capítulos, 2 capítulos do Formação Social da Mente na formação aí dos pedagogos e da licenciatura. Então já começa, né, a abrir espaço também para isso, né? Da PUC, como era uma situação bastante precária, você nunca sabia, né, quando ia ter aula, não ia ter aula, contrato, não contrato, enfim. Acabei até me efetivando na PUC depois, mas ao mesmo tempo apareceu a oportunidade de ir para a Unesp de Bauru. E acabei indo, né? E aí, na Unesp de Bauru, que era uma situação mais, né, não era mais substituta, uma professora, né, permanente, com, enfim, uma condição melhor, né, dedicação exclusiva, né, porque 6 meses depois que eu fui para a Unesp de Bauru, eu me desliguei totalmente da PUC, né, eu só finalizei algumas atividades que eu tinha lá e acabei me desligando. Então, né, são condições de trabalho totalmente diferentes, né, mesmo que naquela época o número de aulas era muito, muito grande, né, tinha que dar muitas aulas ainda, porque o curso ainda não tinha número de professores suficientes, né, para uma divisão mais interessante e tal. Mas em Bauru, aí eu acho que eu fiquei pensando um pouco, né, sobre minha passagem por Bauru, que foram quase 15 anos praticamente, né, que eu fiquei em Bauru. Foi onde deu para desenvolver melhor, né, todo esse processo, né, de inserir a psicologia histórico-cultural na formação dos alunos, tanto na psicologia social, né, eu era professora teórica, né, da teórica de psicologia social 1 e 2, e eu fui supervisora de estágio em psicologia social comunitária nesse período todo. Então, é interessante, foi bom, assim, foi um processo que ajudou mesmo a inserir, né, então, inserir a discussão do Leontiev sobre o desenvolvimento da consciência na disciplina teórica, né, que eu não tinha conseguido ainda fazer, então foi bacana, trazer própria análise crítica, né, a parte introdutória da psicologia social, que é toda a parte histórica, né, trazer uma visão mais crítica dessa história, que não seja aquela do manual, né. Enfim, alienação, então, categoria de alienação, a gente trabalhava, né, categoria de alienação, categoria de consciência, atividade consciência, né, questão da linguagem, a discussão, enfim, foi um momento em que o conteúdo foi possível, embora a gente trabalhasse com outras teorias também, né, a teoria das representações sociais, né, a gente também trazia, né, mas a questão da identidade também, que é uma outra perspectiva, né, mas o núcleo central, né, já era o conteúdo dentro da perspectiva histórico-cultural. Isso foi bacana, assim, porque deu para desenvolver claramente, né, concretamente mesmo, né, aquilo que você pensa com aquilo que, né, você está trabalhando diretamente com a formação, né, dos novos psicólogos, tal.
E depois, né, e no decorrer do tempo, até pela vinculação de outros docentes, né, a pós-graduação, etc., a gente teve um grupo bacana, né, trabalhando nessa perspectiva, né, a Lígia Márcia, né, a Marisa, a Helenita, do grupo de social, educação, Marisa Helenita, associa a Liginha em personalidade. Nessa época, eu acho que era basicamente isso. Posteriormente, foram chegando outros docentes, né? Depois foi chegando o Ângelo era aluno da gente, né? Aí ele veio como professor posteriormente, enfim. Juliana, que é muito posterior ainda, Juliana Pasqualini, né? Foi nossa aluna também, né? Lá. Enfim. Acho que foi bacana. E no estágio também. Então, assim, eu vou até comentar, porque vocês falaram, né, dessa questão do motivação para dar início, né, aos estudos da teoria da determinação, né, dos processos aí de saúde e doença, e eu estava me lembrando agora, né, pensando aqui, foi nessa época, no estágio, quando eu comecei o estágio de psicologia histórico-cultural, de psicologia social comunitária, eu tive acesso. A primeira leitura que eu fiz da Laurel foi nessa época. Eu fui para Bauru em 88. Acho que em 89, por aí, mais ou menos. Eu tive contato com esse material, uma pesquisa grande que ela fez, com a questão da saúde do operário e tal. E me chamou muita atenção a leitura dela. E no estágio, embora eventualmente eu até passava para um aluno ou outro ler, mas, na verdade, assim, eu trazia o conteúdo, eu discutia o conteúdo, não era tanto usar o material, né, diretamente, mas trazer o conteúdo. E nessa época me chamou bastante atenção essa produção. E tive algumas oportunidades de usar, ler, discutir e tal. E no estágio, várias coisas também vão acontecendo, né? O estágio, a supervisão de estágio foi muito importante, porque além de pensar a questão do desenvolvimento da consciência na prática de uma unidade básica de saúde, né? Porque é onde a gente trabalhava com estágio, além dessa questão em particular, tinha a questão do processo grupal, que também era uma discussão importante, fértil. A Silvia trabalhou, né, a vida inteira dela, praticamente, com essa questão do processo grupal. Silvia Helene, lá na PUC e tal. Então, também, processo grupal foi uma questão importante que, para o estágio, a gente foi fazendo algumas reflexões aí, se aproximando de uma perspectiva, a gente poderia chamar aí de história cultural, né? Bom, tem trajetória profissional, depois da Unesp de Bauru, eu fui para a Unesp de Botucatu. E fez 20 anos em novembro, né? Que eu estou na Unesp de Botucatu. E o que realmente me fez, que foi uma escolha, né? Passar pelo processo, né, de concurso de novo, enfim, que é um estresse danado, tal. Mas a gente estava com um problema sério em Bauru, não na Unesp, né, em Bauru. Havia dificuldades muito grandes de acesso a uma saúde coletiva, a uma saúde pública. Politicamente estava muito ruim, né? Então, a cidade é uma cidade que foi modelo, né, na saúde anos antes,
né, teve uma mudança muito drástica e muito ruim. Então, estava muito difícil trabalhar, estava muito difícil manter estágio na rede, estava muito difícil pesquisar, né, na saúde coletiva, que era o meu campo, né, não era, é meu campo de pesquisa, atuação em pesquisa. E, enfim, abriu uma vaga em psicologia na Unesp de Botucatu, e Botucatu era muito forte, a questão da saúde coletiva era muito forte. Eu já sabia disso porque eu já tinha contato com a equipe lá, e já estava desenvolvendo um trabalho, né, trabalho de extensão lá, durante os últimos anos que eu estava em Bauru. Então, isso me chamou a atenção, a possibilidade de abrir um campo de pesquisa e atuação mais fértil em saúde coletiva do que em Bauru. Então, assim, eu ia perder muito saindo de Bauru, porque tinha questões muito importantes, eu ia sair da psicologia, por exemplo, né, da formação de psicólogos diretamente, inicialmente, né, e ia para a formação de médicos, enfermeiros, tá, que é um outro mundo, tá, difícil para a psicologia. Mas, por outro lado, eu ia ganhar uma possibilidade em termos de campo de atuação e de extensão e pesquisa, tal, muito amplo, né? E realmente isso aconteceu, então foi, assim, acabei mudando mesmo e acabou sendo interessante em termos de inserção na saúde coletiva, de uma forma mais direta, né? Esse é o meu, às vezes eu conto isso porque eu fiz estágio em saúde coletiva em Londrina, na década de 70, né? Eu fiz um projeto de extensão em saúde pública, fui para a unidade de saúde em Londrina. Então, assim, é uma área que eu gosto desde então, né? Desde a formação de graduação. Então, para mim, era muito importante. Por isso, enfim, a mudança, e foi boa. Assim, hoje eu avalio que, apesar das perdas, né, foi uma mudança importante. Aí chega, né, gente? Eu não paro, hein? Eu avisei. Ai, ai. Uma coisa vai puxando a outra. Você comentou sobre essa trajetória que você foi passando desde, né, quando era denominada psicologia soviética, né, psicologia soviética, até a psicologia histórico-cultural começar a tomar corpo, né? E em relação a isso, como você foi percebendo ao longo dessa trajetória, ao longo desses estudos que você foi realizando durante seu percurso, como a psicologia histórico-cultural vai se diferenciando das outras abordagens teóricas dentro da psicologia? Pois é. Então, inicialmente, era muito evidente, havia assim, uma divisão muito clara, né? Era a psicologia soviética, que hoje chamamos aí de psicologia histórico-cultural, de abordagem marxista, de perspectiva marxista, e o resto. É horrível falar isso, né? Mas era isso mesmo, assim, naquele momento era isso. Tinha, por exemplo, na PUC, eu acho que é importante colocar, não existia só este grupo, tá? Então, tinha o grupo, a Silvia, que assumiu, né? Então, a leitura, a discussão dos soviéticos como base. Durante muitos anos no grupo eu fiquei muito tempo na PUC, né? Porque eu fiz mestrado, doutorado, né? Então, durante muitos anos, né, a discussão se dava em torno do grupo de pesquisa, em torno da produção dos soviéticos. Tá? Então, começamos com Luria, fomos ler o Leontiev, aí o Vygotsky, que a gente foi, assim que foi chegando,
Primeiro volume das obras escolhidas, a gente foi discutir consciência, inconsciente, aí a questão das emoções, aí foi, anos e anos, lendo e discutindo. Né? E também foi formando também entre os docentes da pós, acho que 2 professores, vinculados à Escola de Frankfurt, né? Então, que articula a psicanálise com o marxismo também, né? Enfim. Então, tinha essa vertente também dentro, que é uma vertente crítica também, enfim, que não coincide, né? Tem várias diferenças com as nossas aí, mas, enfim, que era importante na época, né? Tendo em vista o contraponto que tinha que se fazer, né? Em relação às outras abordagens. E aí, no decorrer do... Então, era isso, no início era isso. Uma abordagem marxista, uma abordagem calcada na realidade social, nas condições concretas de vida, no desenvolvimento do sujeito, desenvolvimento da consciência. E é interessante, porque, assim, agora estou pensando aqui, nessa época, década de 80, até um determinado momento, a maioria das pesquisas eram vinculadas a grupos organizados, desenvolvimento da consciência, né? Eu mesmo fiz, né, meu mestrado de desenvolvimento da consciência do militante político, grupos de mulheres organizados, sindicatos, né, etc. Tá? Então, era muito focado nessa questão mesmo, né, da organização coletiva. Havia a questão da perspectiva da mudança, da transformação social, né? Então, isso é um diferencial, né, porque as abordagens em geral, né, as outras abordagens de psicologia, ela não tem esse caráter, né, de colocar uma perspectiva. A mudança é muito... A mudança, a história, então a questão da historicidade, né, ela é muito restrita, né, limitada a um momento mais específico, né, da vida do sujeito e tal. Então, assim, realmente há uma diferenciação em relação à historicidade, método dialético, tá? Então, a lógica dialética, né, se contrapondo à lógica formal, isso é bastante importante, né, que dá, né, uma dimensão, né, juntando com o materialismo, então, que não é o materialismo que já, né, se tinha em outras abordagens em psicologia, mas é um materialismo articulado com, né, histórico e dialético. Então, essa articulação é um diferencial total, né? Totalmente, é outra coisa, é outra lógica, né? É outra preocupação, é outra concepção de sujeito, concepção de mundo, é um olhar totalmente diferente, né? E em vários âmbitos, né? Enfim, eu acho que assim, essa questão do método, da concepção teórico-metodológica, tá? Subsidiada por pressupostos, né? Concepção marxista, né? Ela é um diferencial total, né? É muito diferente. Olhar para um fenômeno, né, e conseguir, lógico, não tranquilamente, né, mas no decorrer de um trabalho de investigação, de busca de compreensão, né, desse fenômeno, você conseguir entendê-lo para além, né, daquilo que aparece ao primeiro momento, é difícil, né, exige muito exercício, muita, né, eu tenho muita dificuldade até hoje na vida de fazer esse movimento, né, mas é um diferencial muito grande, porque muda radicalmente a visão dos fenômenos, né. Então,
Enfim, né, eu acho que análise, interpretação, um aspecto que é diferencial. Outro dia estava, por conta de um trabalho que eu estou fazendo, ligado à Abrapso, né, a Associação Brasileira de Psicologia Social, na questão da memória da Abrapso, eu estava lendo um pouco sobre psicologia social norte-americana e a psicologia social, né, latino-americana, mas dentro dessa perspectiva aí crítica, e dentro das críticas a psicologia histórico-cultural, tá? Entre elas, né? Que não é a única, né? E aí eu estava vendo, assim, por exemplo, essa questão, uma coisa que a gente fala, às vezes, assim, repete, né? A intencionalidade que aparece, né, na perspectiva, que está na base do marxismo, né? É intencional, você projeta, você coloca enquanto, né? Objetivo, né? Buscar aí uma transformação, né? Da sociedade, por exemplo, que é uma coisa também bastante ampla, mas que está colocada aí como perspectiva, né? Então, nas outras perspectivas, isso não acontece, né, dessa forma, né? Há uma questão da conservação, há uma defesa da neutralidade científica, por exemplo, por mais absurdo que possa parecer para a gente, tá? Para a geração de vocês, então, né? Falar em neutralidade, há perspectivas dentro da psicologia que ainda defendem a neutralidade científica, tá? Então, é de separar, né? Os valores, as concepções, né? E a compreensão, né, dos aspectos ideológicos que estão presentes, né, nesse processo todo, tal. Então, esse é um diferencial importante também, né? Rompe com essa visão. Não, tem um lado, tem uma intencionalidade, busca determinada questão, que ultrapassa esses limites, entre aspas, tá? Técnicos, né, do conhecimento científico. O conhecimento científico vai além disso, né? Não é só conhecimento técnico, né? É político também. E sempre é político, mesmo quando está dizendo que não é. Enfim, eu não sei, quando eu penso sobre isso, realmente eu penso assim, o método, né? Estão pensando na historicidade, na dialética, a base material, dos fenômenos, questão da intencionalidade, enfim, né? É diferente, não é só observação e experimentação, como em determinada abordagem da psicologia, mas também não é só percepção, como em outras, né? Enfim, articula tudo isso ao mesmo tempo, né? E busca, né, uma tentativa de articular a totalidade, né, dessa complexidade que é o fenômeno, né, que a gente está aí tentando entender. Muito bem. Não sei se posso seguir para a próxima pergunta. Sim. Posso, então não. Você estava falando mais ali no começo que os materiais que foram chegando da psicologia soviética e junto com os Vygotsky também foi bastante da consciência. Mas entrando nessa próxima questão, a gente queria saber quais contribuições da psicologia histórico-cultural para você contribuem no psiquismo humano que você considera fundamental para orientar o trabalho do psicólogo. Então, na verdade, não é que só os conteúdos sobre consciência foram chegando, né? Foram chegando, por exemplo, os volumes do curso, né, geral do Lúria, tinha outras questões, né? As funções psíquicas, né? A questão da memória, a questão da atenção, etc., né? Também estavam ali.
Eu diria assim que é mais correto dizer que o foco do grupo onde eu estava, que era o grupo orientado pela Silvia, o foco era o desenvolvimento da consciência. Então, buscava-se nesse material aquilo que pudesse nos ajudar a entender, né, esse processo. Eu fico pensando que a grande contribuição, e que serve aí para N caminhos, né, é a teoria, né, é o processo de desenvolvimento, que a teoria, né, da psicologia histórico-cultural traz para a gente. Tá? Porque, né, na verdade, é uma concepção de desenvolvimento, né, desenvolvimento histórico, determinado socialmente, que depende das condições objetivas, concretas, né, e aí a questão de pensar categorias como classe social, né, questão de gênero, etnia, enfim, classe social como determinação mais geral e as outras articuladas a ela, são importantes, né? Então, essa é uma contribuição, enfim, assim, na época, eu acho que até hoje, em grande parte dos cursos de formação de psicologia, eu acho que vocês têm uma situação, vocês, pessoal da Unesp de Bauru, tem uma situação privilegiada. Alguns cursos, tá? Que tem, né, Curitiba, né, pessoal, na Federal do Paraná, enfim, alguns cursos no Brasil tem uma situação em que tem um grupo vinculado à psicologia histórico-cultural e que faz uma diferença muito grande na formação. Tá? Na época a gente não tinha isso, não. A gente não tinha isso, né? Então, mesmo hoje, pensar, eu acho que é uma contribuição absurda que a psicologia histórico-cultural traz, que é essa concepção de processo de desenvolvimento. Né? Entender que o acesso é desigual, né? Entender a questão de classe que está por detrás, né, dos processos todos, né? Entender que romper, inclusive, né, com concepções biologicistas, né, simplistas, que culpabilizam o sujeito, né, né, isso é uma mudança muito grande, radical da compreensão, né? Então, é uma contribuição, assim, que se desdobra em muitas coisas, em muitas perspectivas teórico-práticas, né? E vale, assim, é um processo que vale para todos os sujeitos envolvidos, né? Vale no processo, qualquer processo que você, em qualquer lugar que você esteja atuando, né? Eu fico pensando sempre isso, né? Você está lá na unidade básica, ou você está num CAPES, ou você está num CRAS, ou você está na escola, ou você está numa... A empresa sempre é difícil, mas enfim, tem que se pensar, mas enfim, também, né, dá para fazer algumas coisas, pelo menos, né, ou se trabalha com saúde do trabalhador, né, um CEREST, por exemplo, um centro, né, de saúde do trabalhador, enfim, onde quer que você esteja atuando enquanto psicólogo, se você tiver uma perspectiva, né, histórico-cultural, isso tem, né, se não fizer, não trouxer mudanças práticas, é porque a apropriação não foi ainda realizada, né, concretamente, porque a apropriação ela precisa, né, se desdobrar em práticas diferentes. Então, olhar para o sujeito, seja ele quem for, né, população atendida, a equipe de trabalhadores que trabalham como psicólogo, o próprio psicólogo, né? A gente tem que olhar
para si mesmo, inclusive, neste processo, né? E entender essas questões que estão perpassando. E perceber, aí, questão do método, né? Então, historicidade disso tudo, né? As contradições que estão presentes, né? E tentar olhar para esse conjunto aí, né? De condições objetivas que possam nos ajudar a compreender o processo. Eu penso que, assim, onde quer que a gente esteja enquanto psicólogo, deve fazer muita diferença, né? Teórico-prática, né? Então, para além da reprodução verbal, né, de um determinado conteúdo, mas que na prática, né, por exemplo, na saúde, né, que é o campo, enfim, que há décadas eu tenho trabalhado, é isso, quer dizer, o que significa isso, né? Você tem que estar com um olhar muito atento para não cair na lógica da medicalização, tá? Porque o psicólogo entra nessa lógica muito facilmente, pela pressão, pela demanda que vai acontecendo no cotidiano. O cotidiano é muito perverso, né? Uma pressão muito forte para você responder rapidamente, né, às situações. Então, não culpabilizar o indivíduo é uma tendência também muito forte, tendência de culpabilizar, né? Então, você refletir o tempo inteiro que, olha, existe um processo que acontece e que não é uma questão individual, mas que é uma questão aí, né, histórica, que tem a ver com o momento, né, as condições objetivas, o modo de produção, enfim, tem que ter o curso de psicologia, eu sei que alguns fazem isso, mas a maioria não faz, trazer um conhecimento de realidade social mesmo, né? Conhecimento sociológico, econômico, histórico, da sociedade capitalista, para entender esses processos todos também, né? Que a perspectiva, né, histórico-cultural, ela tem que estar articulada com essa, ela não pode se descolar disso, né? É uma crítica à sociedade capitalista, é uma, né, sociedade capitalista que faz esse movimento da culpabilização do indivíduo, que fortalece cada vez mais a medicalização dos sujeitos, né, que, portanto, focam, né, no indivíduo, o problema que ele está vivendo, né? Enfim, essa questão da exploração, da desigualdade, preconceito, etc, 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 né? Então, eu penso que, para mim, ainda é a maior contribuição da psicologia histórico-cultural. É isso, é assim, ter trazido, né, uma teoria que nos ajuda a mudar essa perspectiva, né, positivista, conservadora, de olhar para o sujeito e para as relações desse sujeito no mundo, etc. Tudo bem, nossa, muito bom ficar sabendo disso tudo. Ajuda bastante. Agora, mas falando sobre as lacunas que para você ainda existe. Calma aí, deixa eu pegar a pergunta aqui. Uhum. Que lacunas ainda existem que, em seu entendimento, os novos pesquisadores e estudiosos precisam se debruçar para o desenvolvimento da psicologia histórico-cultural na atualidade? Olha, eu vou falar assim, eu penso, tá, que
A gente tem várias lacunas ainda, né? Eu penso que, assim, nos últimos anos, principalmente com o trabalho do grupo coordenado pela Silvana, na UEM, o grupo do laboratório da Federal do Paraná, o nosso grupo, estou aqui pensando, né, algum outro grupo, enfim, estou lembrando desses 3 grupos, eu acho que estão avançando, né, nas pesquisas no campo da saúde coletiva, que foi um campo que demorou muito para avançar, tá? Pensando aí numa produção dentro da perspectiva. Então, assim, eu acho que a saúde coletiva ainda a gente tem que avançar muito, e a gente tem trabalhado bastante, principalmente conteúdos ligados à saúde mental, tá? Mas tem vários fenômenos dentro da saúde que eu acho que, né, é importante a gente avançar. Aí, por exemplo, né, como professora de psicologia na área, aqui na formação de médicos e enfermeiros, a gente trabalha alguns conteúdos que até me arrepia quando eu lembro, né? Psicologia médica, né? Eu fui professora de psicologia médica durante aí, sei lá, quantos anos? 18, 17 anos, por aí, mais ou menos. E aí é um conteúdo, nossa, né? Que precisaria olhar com carinho, né? E a gente não, né? Por exemplo, na faculdade de medicina, nós somos, ao mesmo tempo, 3 professores que dão a disciplina e tem que fechar o programa. Né? As avaliações são as mesmas para as 3 turmas. São 90 alunos de medicina, 30, 30, 30, né? Então, para cada professor, 30. E aí a gente não tinha margem, né, de ampliar conteúdo, de introduzir, né, o máximo que eu consegui introduzir, sim, da psicologia social foi uma discussão sobre desenvolvimento da identidade. É muito difícil, né? A psicanálise é bem dominante nesse campo e tal. Então tem aí um campo de possibilidades, né? A questão da psicossomática, né, Silvana, algum tempo atrás estava falando sobre isso. Então, são conteúdos que eu penso que precisam ainda, dentro da saúde tem muita coisa para se falar, para se desenvolver, para pesquisar. No início, né, do processo todo, como eu contei para vocês, havia muita pesquisa sobre desenvolvimento da consciência, isso se perdeu com o tempo. Tá? Eu penso que seria muito importante, por exemplo, com todas essas mudanças que a gente está vivendo, né, de subjetividade, né, enfim, por vários motivos, seja por motivos da questão da tecnologia, né, contexto social. Então, hoje a gente está, né, uma coisa era pesquisar na década de 70 com leis trabalhistas, né, com uma capacidade de emprego X, hoje, né, essa coisa louca que a gente está vivendo, né, então isso tem um efeito no desenvolvimento da consciência do sujeito. A perspectiva é outra. Eu saí da faculdade, mesmo saindo de Londrina, indo para São Paulo, eu sabia que em algum momento eu ia arrumar emprego, mesmo que fosse um subemprego, como foi o meu caso, né, porque foi também uma opção, eu não quis ir para a indústria, né, não queria ir para Alpargatas, na época, né, Alpargatas, não sei mais aonde e tal. Né? Então, mas tinha emprego nessas áreas. Então, assim, era muito mais rápida a tua inserção no mercado de trabalho. Né? Então, hoje, como é que é isso na cabeça, né? A questão da formação mesmo, da subjetividade, da consciência, né?
em termos políticos, né, esse inferno todo que a gente está vivendo, o que está acontecendo? Né? Como é que é isso? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma pesquisa com vários problemas, limitações, etc. Tá? Enfim, mas sobre militância política. Então, eu trabalhei, entrevistei algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores, que era recém-formado na época. Né? Hoje eu fico pensando, gente, não, tá uma bagunça, né? Que a gente não sabe muito bem, né? O que é ser esquerda hoje, o que não é, né? Então, enfim, tem aí uma dificuldade, né? Então, são momentos históricos distintos, estamos sob o mesmo processo, mesmo modo de produção, né? Dentro de um modelo aí, né? Dentro de um neoliberalismo exacerbado, mas estamos aí vivendo um processo de conservadorismo, né? Chega a um nível do fascismo, né? Como é que é isso nas cabeças, né, das pessoas, tal, né? Temos de desenvolvimento da consciência e alienação, né? Eu penso que é um campo fértil de produção que precisaria ser retomado. Tá? Outro campo que me assusta muito, falo isso para todos os colegas que trabalham com isso, falo para o Vitor, que trabalha com essa questão, para o Marcelo, enfim, para quem trabalha com processo Juliana, né? Processo grupal. O processo grupal foi praticamente abandonado pela psicologia. Não é nem a psicologia social, pela psicologia de um modo geral, enquanto objeto de pesquisa. Né? Então, eu penso também que processo grupal é importante. Eu acho que é uma lacuna hoje, tá? E é fundamental também dentro aí do processo de desenvolvimento, processo de desenvolvimento da consciência, etc. Né? A clínica, ela tem avançado nos últimos tempos. Várias pessoas, vários pesquisadores têm tomado para si essa tarefa, né? Isso eu estou achando bem bacana, achando bem interessante. Até meu grupo de pesquisa, né, nosso grupo, o ano passado inteiro estudou e discutiu, né, a clínica na psicologia histórico-cultural. Fomos ler, fomos discutir, trouxemos a Elise e a... Meu Deus! Está fazendo doutorado aí com vocês. Ai, eu vou lembrar, já já. É Monteiro, o sobrenome dela, eu lembrei agora, mas eu estou tentando lembrar o primeiro nome dela. Enfim, trouxemos elas para discutir e tal. Quando eu lembrar, eu falo. Está avançando, mas ainda acho que é um campo fértil também, bastante fértil para desenvolver. Enfim, penso um pouco nesses campos aí, de um modo geral. Eu não posso falar muito da educação, eu fui me distanciando assim mais do campo em si, eu estive muito ligada durante muito tempo, mas fui me distanciando. Na área do trabalho, por exemplo, na saúde do trabalhador, lembrando agora, eu acho que também é um campo fértil, que também pouca gente trabalha, numa perspectiva mais crítica e bem, né, fundamentada aí, né? Muitas vezes a gente vê uma mistura de abordagens, né? Que aí aparece até a psicologia histórico-cultural, mas não enquanto a teoria, mas enquanto uma teoria entre outras, tal. Então mas é um campo também muito importante, porque a gente está vivendo cada vez mais intensamente processos de agravamento, né, de processos de adoecimento dos trabalhadores de um modo geral. E agora com a pandemia, essa é uma questão assim que está, né, chamando mais atenção ainda, né, com isolamento, né, trabalho remoto, enfim,
uma série de outras questões aí, né? Perda dos direitos, enfim. Acho que é isso, assim, acho que... Certinho. Começar então com as perguntas mais específicas. Qual foi a motivação e o interesse para dar início aos estudos da teoria da determinação dos processos de saúde e doença, e qual a importância da psicologia histórico-cultural se engajar nessa temática? Então, olha, como eu estava dizendo, né, quando eu comecei a supervisão de estágio em Bauru, na Unesp em Bauru, com a leitura da Laurel, bem inicial ainda, né, na verdade, tá? Me chamou a atenção. E tem né, claro, trilham caminhos distintos, tá? No entanto, com uma perspectiva marxista na base, tanto uma quanto a outra, né? Então, eu acho que essa questão nos aproxima, tá? E nos ajuda, né? A produção, não só, eu estou falando da Laurel, mas tem um grupo, né? Laurel, Jaime Breu, tem a Maria Cecília. Você viu que a memória tá ruim mesmo, né? O negócio tá feio, tá ficando feio. Minha principal função psíquica durante décadas tá sendo detonada ultimamente. A gente tem no Brasil também um grupo, né, de pesquisadores, professores ligados à saúde coletiva, importante dentro dessa perspectiva, né? Então, na verdade, eu acho que isso nos ajuda. Quer dizer, na saúde coletiva, como a gente não tinha ainda uma produção, né, específica da área, do campo, não é? No campo, a teoria da determinação social nos ajuda a trazer essa compreensão mais geral do processo de saúde e doença, né? Colocar claramente, porque as pesquisas que esse grupo faz, assim, é tão evidente a questão de classe, como, né, é diferente você pensar o processo de saúde e doença, pensando a questão da classe social e não pensando. Tá? E eu falo isso assim porque, assim, eu, durante a minha estadia, né, na pós-graduação de saúde coletiva, eu pude ouvir muitas pérolas nesse sentido. Tá? Então, assim, trabalhar dados epidemiológicos sem uma perspectiva crítica. Parece que é tudo igual na população em geral, né? Então, Covid, atinge tantos ricos quanto pobres. Não é? Isso que a gente ouve, né? Estou dando um exemplo do COVID, né, da Covid, mas, assim, a gente ouvia em vários aspectos, várias situações. Né? E é claro que não, né? A epidemiologia crítica, ela nos mostra exatamente, né? E a teoria da determinação social, né? Que está na base da epidemiologia crítica, nos mostra concretamente que não é assim. Né? As condições objetivas de uma classe, né? Se prevenir da própria contaminação, por exemplo, é muito maior, né? Do que a classe trabalhadora que todo dia tem que pegar o ônibus, metrô, independente se está no pico ou não importa, né? Vai passar por essa situação. Né? Ou se você tem condições objetivas ou não de comprar a melhor máscara, uma coisa básica. Né? Enfim, só para dar um exemplo bem concreto, assim, da potência que tem, né, a teoria. E aí eu pude, né, durante muito tempo, eu discutia no estágio, né, porque como a gente trabalhava na atenção primária em saúde, né, tinha que colocar essas questões, a questão do bairro,
né? Hoje chamado território, né? A gente chamava de bairro mesmo. Era, né? Você ia para o bairro, né? Território, que território é esse, que vinculações ele tem com o resto da cidade, né? Em que se aproxima, o que se diferencia, tentando dar conta, muito precariamente, diga-se de passagem, mas enfim, da articulação singular, particular e genérico, né? Enfim, que é uma questão central aí dentro da perspectiva teórica também, né? Dentro do marxismo, né? De um modo geral. Aí, posteriormente, já na pós-graduação de saúde coletiva, eu tive uma orientanda de doutorado, uma das primeiras orientantes. Tive alguns primeiros, acho que foi a terceira ou quarta orientanda de doutorado que eu tive, a Lia, e que ela topou ir ler, fazer leituras da Laurel, tal, e foi interessante, ela incorporou no trabalho dela, tal. E a partir daí, né, essa foi uma questão que a gente começou a discutir no grupo de pesquisa, a importância, a maioria não usou, tá? A maioria dos meus orientandos acabou não usando, até, acho que, enfim, havia, alguns orientandos tinham, inclusive, assim, uma necessidade de entender melhor a psicologia histórico-cultural mesmo, né? Então, enfim, não deram conta de ampliar para... Porque também o mestrado é curto, enfim, é isso, é rápido, quando vê, já foi, né? Mas a gente sempre estava discutindo, o grupo conhecia, tal, e foi retomado de forma mais sistemática, mesmo, daí com a vinda da Melissa e da Renata para o doutorado, são de Curitiba, né? Melissa ligada à Universidade Federal, e a Renata tinha feito mestrado aí na UEM, com a Sônia, né? Acho que foi, com a Sônia, se não me falha a memória. E depois o Vitor, né? Em seguida o Vitor vem para cá também da universidade. Então, esse grupo, né? Esse grupo que eu chamo Grupo de Curitiba, ele realmente já tinham também, né? Toda uma formação, uma aproximação forte com a saúde coletiva. Então, não escolheram, né? Doutorado em saúde coletiva por acaso. E já tinham também conhecimento, principalmente a Melissa já tinha bastante conhecimento da teoria da determinação social. Então, com a vinda deles para o grupo, fortaleceu, né, o estudo, né, o aprofundamento dessa teoria, o que foi excelente, porque isso contaminou, de certo modo, o grupo como um todo a buscar entender a teoria, muitos deles incorporaram nos seus trabalhos, enfim. Tá? Então, isso foi bem, bem bacana. E, enfim, é importante porque é isso, nos ajuda mesmo, né? Complementa, vamos dizer assim, toda a reflexão que nós fazemos aí na psicologia histórico-cultural, focando na saúde coletiva, né? Então, assim, nos ajudando a construir esse caminho dentro da saúde coletiva, né? Eu penso que é isso. Entendi. Você falou de várias formas de organização, de como a mobilização estudantil te auxiliou a ter uma visão mais crítica e também de outras formas de organização que você participou. O que a gente queria perguntar é como que os profissionais que estudam atuam na saúde coletiva, embasados na psicologia histórico-cultural, podem se organizar e mobilizar para a construção de condições concretas de produção de saúde, promoção de saúde e desenvolvimento humano. Vamos lá. Não é fácil responder, né, essa questão, mas vamos lá. Eu acho que um pouco do que eu diria aqui, eu já fui falando, né, em outro momento, mas eu vou retomar aqui, né. Eu penso assim, a própria produção do conhecimento científico, tá, dentro, né, desse campo da saúde,
na perspectiva da psicologia histórico-cultural, já é algo que ajuda, contribui. Tá? Um exemplo bem claro disso, acabei de comentar da Melissa, tese da Melissa, por exemplo. Né? A gente vira e mexe, tem notícias de, né, assim, de algum impacto de que né, da tese delas na compreensão aí dos fenômenos dentro do campo da saúde mental, por exemplo. Então, tanto a produção, quando ela é colocada, né, à disposição, socializada, ela já em si é uma contribuição. Né? Chega, né, às pessoas uma outra forma de entender. Né? Então, para quem se interessa por saúde mental, para quem se interessa, né, na população que é atendida na rede pública de saúde mental, como o CAPS, né, ou outros espaços, é claro que uma produção como da Melissa, como da Renata, por exemplo, né, do Vitor mesmo, né, que focou num processo grupal, mas que, enfim, faz o trabalho. Mas no caso da tese da Melissa e da Renata Moraes, é fundamental, né? A possibilidade, né, e provavelmente várias produções, né, do grupo aí de vocês também, né, ajuda a um desvelamento, né, porque assim, dentro da saúde mental, gente, é produção, né, tem uma produção crítica, tá, mas, enfim, que não é explicitamente uma produção marxista, por exemplo, ok? Então fica ali, esbarra naquela, né, no limite aí, né, um certo limite, então. Então, essa produção ela tem ajudado a ampliar essa possibilidade de conhecimento aí no campo. Por outro lado, eu acho que uma contribuição também é na prática cotidiana mesmo, né? Na atuação. Eu acredito que no cotidiano, já comentei isso também, né? O simples fato, olha, parece simples, mas tem desdobramentos muito sérios, né? O simples fato de você olhar para uma população que você atende, com quem você tem contato, um grupo de trabalho, com quem você tem contato cotidianamente, numa perspectiva não culpabilizante, já muda radicalmente o modo de lidar com as pessoas. Tentar o tempo inteiro, né, olhar para aquele fenômeno e Patrícia, a Silvana falou o nome da Patrícia Monteiro, que eu tinha esquecido agora há pouco. Desculpa, gente. É que eu vi agora ali no chat. Então, assim, tem vários aspectos aí, em termos práticos mesmo, do cotidiano. Tá? Por exemplo, cotidiano no chamado NASF, né? Núcleo de... Agora virou núcleo de apoio à saúde da família, não, sei lá, mudou o nome. O simples fato de você começar a olhar para os sujeitos, né? Você chega numa unidade básica, eu trabalhei durante muitos anos em unidade básica, tá? E trabalhei assim, além dos meus estagiários, os meus aprimorandos, os residentes que eu orientava, residentes de saúde da família, que ficavam horas e horas e horas nas unidades, e o pessoal do grupo de pesquisa que iam para as unidades, tal. Eu acompanhava muitas atividades, eu ia nas reuniões, eu ia nas discussões de casos, né? Eu fiz trabalho de extensão, trabalho com equipe, eu diretamente, né? E assim, o cotidiano numa unidade, no CAPS não deve ser diferente, mas numa unidade básica é um inferno para os profissionais de saúde. Há uma pressão para o atendimento imediato. Então, imagine um psicólogo que
trabalha numa perspectiva histórico-cultural num inferno desse. Né? Tá? Que a demanda é atenda logo, atenda individualmente, né? Lote a agenda. Então, assim, como sobreviver e resistir a esse tipo de demanda? Tá? Como discutir com a equipe que não é, já falei várias vezes desse exemplo, mas não pode ser normal você receber da escola uma lista de 11 crianças com problemas, sendo que metade delas está na mesma sala de aula. Tem alguma coisa errada aí. Então, assim, como você estabelecer um movimento de reflexão dentro da equipe para que a equipe não vá agendando e normatizando essa situação, naturalizando essa situação, né? Então, é isso, é esse exercício, né? Que você tem que ir fazendo. E como você vai criar uma série de problemas, dificuldades, né, no cotidiano por conta disso também. Mas, enfim, né, alguns profissionais se mostram mais flexíveis nesse processo do que outros, né? Então, é isso, você avança um pouco, cede um pouco, mas tendo intencionalidade. A perspectiva é avançar cada vez mais, e não, né, desistir, né? Então, dentro do processo prático, né, tem esse movimento, que é cotidiano, que exige reflexão, que é um pouco solitário, tá? Porque numa equipe, raramente você vai encontrar muitos parceiros, ok? Às vezes você encontra um, então aí você, né, quando você encontra um parceiro, né, mesmo que não seja psicólogo, mesmo que não seja marxista, não importa, mas que seja um parceiro no sentido da reflexão, do questionamento, né, de ter um outro tipo de prática, de um outro cuidado, já é um avanço. Agora, tem todo um processo de organização que ele tem que se dar para além disso, né? Para além do cotidiano da prática, né? Para além do acesso ao conhecimento produzido, etc., que é mais organizativo mesmo e coletivo, né? É buscar parceiros, buscar, a palavra parceiros é até esquisita, mas enfim, não é? Para a gente sobreviver neste processo todo, tá? De pressão, que é contracorrente, né? Então, a pressão, a gente tem que ter clareza disso, né? Nossa perspectiva, ela é um grão, né? Um conjunto aí de situações. Então, a busca de colegas, outros psicólogos, né? Que trabalham nessa perspectiva, então se articular mesmo, coletivamente, né? Então, sempre falo assim, olha, estar junto no grupo de pesquisa, né? Grupo de pesquisa e extensão, que trabalha com essa perspectiva, estar se juntar com outras pessoas, até porque vai te alimentando, né? A própria discussão no grupo, os novos estudos, eles vão te alimentando, vão te dando força para sobreviver aí nesse processo todo. Aí até grupos coletivos mais amplos mesmo, né? Que daí tem de outra ordem mesmo, né? De pensar a sociedade como um todo, né? Então organizações políticas de forma mais amplas aí, né? Que também o momento atual está bem complicado nesse aspecto, mas enfim, né? O isolamento, a pandemia também tem dificultado bastante, né? Enfim, mas
é possível. Eu acho que é isso. Eu acho assim, tem a parte que é específica, das condições concretas de gerar maior promoção de saúde e desenvolvimento humano. Promover saúde, você pode fazer, não especificamente na área da saúde, tá? Então, assim, a gente tem uma discussão na saúde mental muito importante nesse sentido, tá? Se você se envolve, né? Por exemplo, com grupos coletivos que tem como a questão fundamental, a questão cultural, ela é promotora, pode ser, né? Promotora de saúde, tá? Então, você tem vários outros campos aí que são articulados, né? Com o campo da saúde, né? A saúde, ela depende de muitas coisas, né, na verdade. Ela depende de uma infraestrutura no bairro onde você mora. Ela depende das condições objetivas da escola onde você estuda. Ela depende, né, das condições objetivas de moradia, de trabalho, né, de acesso à cultura, etc. Então, enfim, né? E até movimentos mais gerais mesmo, movimentos sociais, né? Então, na saúde coletiva, a gente tem alguns movimentos importantes, né? Então, o movimento da luta antimanicomial é um movimento importante, né? O próprio movimento da saúde coletiva, né? A questão sanitária, né? É importante, né? Então, é isso. É estar onde é possível, né? Se alimentar e enfim, se potenciar, né? Se fortalecer mesmo, né? Potencializar, fortalecer no sentido de se manter aí vivo dentro de uma perspectiva crítica. Acho que é isso, sei lá, então dá para pensar em um monte de coisa, mas enfim. Foi ótimo, Sueli, ouvir você. Nossa, contribuiu bastante. Foi incrível ver toda a sua trajetória e tudo que você teve para contribuir. Espero que sim. E obrigada por aceitar também o nosso convite de participar da entrevista aqui do LabSi. Imagina, gente, eu que agradeço a oportunidade de, enfim, de estar falando sobre isso, pensando sobre isso, né? Sobre tudo isso, né? Todo esse período, todo esse processo, enfim. E até mesmo, né, fazendo esse movimento, entender melhor, né? Todo ele, né? Não passa disso, não me engana, que eu sou sul-americano, de Feira de Santana, avisa americana, não acredito no Obama, revolucionário, Guevara, conhece a liberdade sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade, vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar, eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar, traçando vários planos pra poder contra-atacar, eu vou traçando vários planos pra poder contra-atacar, eu vou traçando vários planos. Nas veias abertas da América Latina, tem fogo cruzado queimando nas esquinas, um golpe de estado ao som da carabina e fuzil. Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu. Justiça é cega, justiça é cega, eu quero contra-atacar. Justiça
matança.